Bom dia, Brasil inteiro está assistindo pela internet, desse jeito novo de fazer as coisas. Hoje é um dia importantíssimo para a rede, a gente conseguiu cumprir nossa primeira etapa, uma façanha em 3 meses, demos um duro danado, muita gente aqui suou a camisa pela rede, eu sei. Então, eu queria dar boas-vindas para os nossos convidados, professor José Afonso, senhora Ruth Rachu. Pode bater palma, pessoal. Ana Mariane, mãe Célia, pastor Ariovaldo, Marina Silva, o pequeno Benjamin, a Flora, a Dora, Leonardo, a Cássia, a avó do Leonardo, Cássio Martinho, nosso porta-voz da rede, Letícia, do Paraná, Lindomar, da Terena, Lama Michel, muito bem-vindo. Lauren, desculpa, Lauren, muito bem-vindo. E meu querido Júnior, muito bem-vindo. Vou passar a palavra para o Pedro Ivo. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui muito felizes, né? A sensação do primeiro dever cumprido, porque se nós conseguimos chegar aqui nos 500 mil e estamos chamando essa nossa comemoração de outros 500, a partir do término dessa nossa comemoração já vão ser outros 800, porque nós precisamos chegar a 800 mil, no mínimo, para ter aquela segurança, porque a gente sabe que essas coisas às vezes tem um errinho, outro acolá na ficha, né? Então, é um dia muito especial, a gente está muito feliz de estar aqui. Queremos aproveitar, vocês estão vendo, que estão na internet, todos que estão aqui, que aqui está a cara do Brasil. Essas pessoas que simbolizam os 500 é a cara do Brasil. A sua diversidade cultural, a sua diversidade religiosa, a sua diversidade étnica, etc. Mas a gente não pode deixar de prestar uma homenagem especial ao povo terena, que teve recentemente um irmão nosso assassinado, e não deixar de cobrar responsabilidade para que as terras indígenas sejam demarcadas e que o direito desse povo milenar seja reconhecido por todos nós, porque o Brasil também é indígena. Então, e chegar até aqui, isso que a Gi colocou, foi muito suor, muita dedicação, muita luta de todos nós. A gente quer agradecer a todo mundo que se envolveu nisso, um voluntariado imenso, mas muita paixão, muito amor também, porque a nossa proposta é uma coisa nova, uma coisa realmente que vem para ressignificar a política, que vem para colocar a sustentabilidade no eixo da agenda política, é uma coisa que nós estamos vendo que não existe nenhum partido tradicional, e portanto, uma proposta que traz muita vontade, muita alegria, muito amor, muita utopia. E, como diz a Marina, nós aqui estamos e vamos sempre continuar sonhando. Por isso, vou passar aqui para a Gi, com essas boas-vindas a todos e a todas. Quero também agradecer a presença do deputado Dutra, Walter Feldman. Vamos assistir um vídeo que a gente fez especialmente para hoje. Vocês podem virar para lá, tá, gente? Pode acontecer qualquer coisa, uma rede se descer. A Rede Sustentabilidade conquistou sua primeira grande meta, 500 mil
Bom dia, bom dia. Bom, como já foi colocado aqui, hoje é um evento de celebração e de convocação. Então, eu até estava pensando agora como é que eu colocaria isso. Eu acho que a gente, quando se comprometeu a esse processo inteiro, a gente entrou, né, mergulhou profundamente nisso tudo. E eu acho que a gente precisa agora, como qualquer mergulho profundo, a gente precisa tomar um arzinho para voltar de novo. E estou considerando que esse dia é esse dia para a gente conseguir respirar de novo, reconhecer tudo que já foi feito e voltar para o próximo mergulho, que muito provavelmente vai ter que ser ainda mais profundo. E para explicar um pouco de todo esse contexto, o que foi feito, o que a gente tem feito e vai ter que fazer, queria chamar aqui a Marcela, da Coordenação de Coleta Nacional. Bom, gente, bom dia. Reforçando aqui o que tem sido falado, esse é um momento de celebração, até porque faz parte do nosso jeito de fazer, desse novo jeito, a gente celebrar cada etapa, né? A gente celebrou as 300 mil, a gente celebrou as 400 mil, a gente celebra as 500 mil, e, na verdade, hoje a gente está celebrando já as 550 mil. A Marina tem mesmo uma capacidade incrível de projetar números, porque naquele vídeo que ela gravou, né, fazendo a convocação, ela falou 550 mil até o dia 15 de junho. E exatamente hoje, dia 15 de junho, a gente está virando o nosso contador para 550 mil. Com todas as fichas que chegaram essa última semana, a gente estava girando o nosso contador para esse prazo, e essa semana chegaram muitas fichas pelo correio. Em São Paulo, em um dia, eu fiquei super emocionada de ver quase 80 envelopinhos, cada um com 10, 15, alguns com mais de 100, mas é aquela coisa da pessoa preencher, levar até o correio, colar o selinho, e a gente ficou muito feliz quando percebeu essa grande mobilização das pessoas para contribuir com essa nossa meta. Então, vamos celebrar essa etapa, sabendo que ela é mais uma etapa. A gente tinha consciência desde o início do processo de que as perdas são naturais, no preenchimento das fichas, no encaminhamento para os cartórios. Isso faz parte do processo. A gente sempre lidou de forma muito transparente com isso, com todo mundo. E temos essa meta de chegar às 800 mil no dia 7 de julho. E eu estou muito esperançosa de que a gente vai conseguir, porque o pique dessa mobilização que a gente encarou nesses 3 meses, ele foi muito forte e crescente. Então, a gente hoje conta com cerca de 10 mil pessoas voluntárias cadastradas no nosso banco de mobilizadores, né? E a gente busca subsidiar essas pessoas com informações para que elas consigam fazer a coleta de assinaturas de forma descentralizada. Então, desde o início, a gente colocou a ficha à disposição das pessoas para que elas pudessem baixar a ficha do site da rede, imprimir e organizar as suas coletas nas suas cidades. O Brasil é muito grande. Então, se a gente não trabalha de forma descentralizada, dando autonomia para as pessoas contribuírem, com um desafio tão grande, a gente não teria chegado a esse resultado se não fosse esse trabalho em rede, esse trabalho colaborativo que foi destacado no vídeo, né? Então, a gente tem esse compromisso com o resultado, mas é muito bonito olhar para o processo que a gente está vivendo, porque é um processo de aprendizado coletivo, de aprendizado de como participar da democracia. E então é emocionante mesmo olhar em São Paulo as reuniões que a gente acompanha nessa mesma sala todas as semanas, as discussões intensas que acontecem, na verdade, em todos os lugares do Brasil. E foram 3 meses de organização de mutirões, quase que diários, né? Aos fins de semana, as pessoas que trabalham acabam se concentrando mais, então nossa agenda de fim de semana sempre foi muito mais intensa, mas todos os fins de semana a gente tem mutirões de coleta em todos
os estados do Brasil. E isso tem que se intensificar, então, nas próximas semanas. Os mutirões vão ter que se intensificar, o envolvimento das pessoas tem que ampliar. Então, esse é um momento de celebração e de convocação, para que esse ritmo não baixe, que a gente tenha o nosso objetivo, na verdade, o nosso sonho de Brasil fortalecido dentro da gente. É por isso que a gente veio se alimentar nessa roda de conversa, porque, como disse a nossa última campanha, o desafio é grande, mas nossos sonhos são maiores. E eu acho que é nisso que a gente tem que mirar, porque a gente vai conseguir. Tá bom? Obrigada. Vou chamar o Cássio Martinho, nosso porta-voz. Bom dia. Bom, é mais um momento de celebração, como todo mundo disse, mas eu queria reforçar um pouco da natureza desse processo e que tem a ver diretamente, portanto, de uma forma orgânica e visceral, com a natureza do projeto político da rede. Este processo só chegou a esse estágio porque nós contamos com todos os movimentos, para citar uma expressão de que a Marina gosta muito, nós contamos com os movimentos de borda. Essas 550 mil assinaturas e as futuras 800 mil, elas só existiram e só existirão porque a gente conta com 500 outros. Não só nós queremos outros 500, mas nós queremos esses 500 outros aqui, presentes, vivos, assumindo como protagonistas a realização da transformação política no Brasil. Essa mobilização, que chega às 500 mil e 50 mil assinaturas, é uma expressão desse projeto político. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós pretendemos. Por isso, não é só o objetivo que conta, é também a forma com que nós realizamos esse processo. Portanto, eu gostaria de reforçar que nós não temos máquinas. Este é um movimento sem máquinas, a não ser a máquina do coração. A gente pode dizer que seja o coração uma máquina, a não ser a força viva, motriz do impulso das pessoas, independentemente dos discursos institucionais totalizantes, levarem à frente o propósito de transformar. Assim, me parece ser esse dado um elemento fundamental para a compreensão desse processo. E a gente assumidamente terá que recorrer a este processo. Portanto, um modo de fazer que extrapola as máquinas institucionais. A rede tenta ser um projeto institucional diferente, e isso que nós acabamos de realizar demonstra isso. A gente está vivendo, nesse momento, todo mundo sabe, um enorme processo de mobilização no Brasil inteiro, e que aqui se expressa mais enfaticamente em São Paulo, com as pessoas indo para as ruas para exigir, neste caso específico, uma diminuição no aumento das passagens, mas que também é uma manifestação muito maior da exigência de nós ocuparmos o espaço público, de nós assumirmos os processos democráticos de uma forma mais profunda. E, da mesma maneira que nós temos esses movimentos emergentes aqui, pulsando, nós temos que contar com esses movimentos de borda também pulsantes para realizar o nosso projeto. Não sei se vocês já viram, assim, quem ferve leite, na hora que a gente ferve leite, a fervura vem aonde? Aparece primeiro nas bordas. As bordas efervescem. E é isso que me parece ser o nosso grande projeto aqui. Obrigado. Bom, antes da gente dar sequência, só queria dar uma informação. O deputado Domingos Dutra ele vai ter que se retirar por motivos pessoais, enfim. Mas eu queria registrar, enquanto ele está aqui, na verdade, a gratidão. O Maranhão teve um desempenho na coleta de assinaturas que foi campeão, enfim. Estão representando muito bem. Então, obrigado, Dutra. Valeu.
O grupo das pessoas mais velhas está aqui simbolizando um compromisso intergeracional da rede, né? Porque eu queria então chamar o professor José Afonso para dar uma palavra. Obrigado. Bom, as pessoas mais velhas, eu podia começar dizendo, não me perguntem quantos anos tenho, mas sim quantas cartas mandei e quantas recebi. Se mais jovem, se mais velho, o que importa? Se ainda sou um fervilhar de sonhos e não carrego o fardo morta. Eu queria saudar, em primeiro lugar, a Marina pelo seu desejo, pela sua luta, sua capacidade de mobilização, pela possibilidade de nos conduzir a uma transformação efetiva neste país. Nós estamos assistindo, neste momento, um despencar do país para uma crise cuja dimensão ainda não temos condições de medir. Mas sabemos que estamos despencando para uma crise. E é por isso que há tanta reação, como se está vendo. Reação nas ruas para reprimir manifestações de direitos fundamentais. Repressão e tentativa de mudança do sistema de demarcação das terras indígenas. Manifestação contra o novo. Nós sabemos qual é ou qual vai ser a luta e esse desafio que está na nossa frente. Já sabemos que já temem esse movimento, porque as medidas que estão tomando no Congresso Nacional para, casuisticamente, contra esse movimento, é um movimento antimarina, já sabemos disso. Isso é temor. Isso se é um perigo para nós, é também uma demonstração de que algo diferente está surgindo. E, por isso, a reação não quer o novo. É melhor ficar com o velho, com o que está aí, sem uma esperança maior. Quando se joga nas ruas um movimento como este, capaz de levar o país para outros rumos, é normal que haja uma reação como essa que está acontecendo e já estamos prevendo. Eu tenho muita honra de estar aqui, Marina, nesse momento para assistir a essa comemoração, a essa celebração, que é mais importante do que ela possa demonstrar em si, na sua manifestação formal, porque ela é efetivamente uma celebração de algo que vai e que pode mudar este país. Temos, e esse é um grande compromisso, por outro lado, uma grande responsabilidade, enfrentar as forças que estão aí. O país está carente de liderança, está carente de tudo, porque, infelizmente, isso é normal, até numa ditadura, as ditaduras sufocam as lideranças, e a ditadura militar não permitiu que surgisse nenhuma liderança maior. As que surgiram que se apresentaram já tinham iniciado até antes disso, como o caso do Covas e outros. Então, esse movimento que a Marina está, mais uma vez, né, não é a primeira vez, mais uma vez liderando, traz mais essa esperança
e que nós estávamos até conversando agora há pouco, que mais uma vez estamos começando, mas essa é a dialética da vida social. Estamos começando exatamente porque nunca se termina, e o dia que terminar será uma tristeza muito grande, porque é exatamente pela busca do novo, pela busca das transformações, é que o mundo, a democracia... Não existe democracia acabada, nós sabemos disso. Eu digo que a democracia é um processo de convivência social, um processo que tem sempre que renovar, porque a cada etapa da história ela recebe novos conteúdos de direitos fundamentais que cabe à democracia sustentar e desenvolver. Eu fico muito grato por estar aqui. Muitíssimo obrigado. O grupo de jovens e adultos, para a gente, significa o compromisso com as mudanças que a gente quer ver se concretizarem com o trabalho da rede. Queria convidar a Lama Michel para dar uma palavra para a gente, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu estava me lembrando aqui, enquanto estava sentado, uma vez um dos meus mestres no monastério, chamado Genlakpa, uma das pessoas que mais me ensinou. Ele era uma pessoa muito dedicada para o monastério, para o todo, né? Uma vez eu me lembro que ele me disse, para que uma pessoa possa ser um bom trabalhador no monastério, ele precisa, antes de tudo, de uma qualidade, que é aquela de dar prioridade ao todo, ao bem comum, antes dos próprios interesses individuais. E aquilo que eu acredito que é necessário em qualquer atividade no qual a gente esteja fazendo algo pelo todo, né? Eu vejo que hoje em dia, cada vez mais, a gente vê não só aqui no Brasil, eu moro na Itália, eu vejo como é lá também, em várias outras partes do mundo, a gente acabou perdendo a confiança, a credibilidade naqueles que têm, muitas vezes, essa posição de ter que nos representar e ter que fazer o bem comum. Porque muitas vezes a gente acaba falando, está lá por quê? Para fazer o próprio interesse antes de qualquer outra coisa, né? Mas eu acredito profundamente que, dentro dessa sociedade, qualquer sociedade na qual vivemos, a posição mais nobre que existe é aquela de fazer o bem comum. Então, quando isso existe de uma forma verdadeira, é nossa responsabilidade dar suporte, fazer parte, acreditar, né? Se diz, a primeira coisa que devemos fazer para que algo se realize é acreditar nela, é querer que aquilo aconteça, pois nada existe independentemente da vontade para que isso possa ocorrer. Então, eu acho muito importante esse movimento que está ocorrendo, a vontade de todos de se unir. Cada vez quando eu leio rede de sustentabilidade, me vem na mente, não sei porquê, mas uma palavra que para nós no budismo é muito importante, que é a rede da interdependência. Que a interdependência é o fato que, na verdade, nada existe independentemente um do outro, né? Se nós queremos chegar a um resultado, ele é possível por quê? Porque somos interdependentes. Porque cada um de nós faz a diferença. O todo não existe independentemente de suas partes, né? Então é isso que eu acho que está sendo mostrado aqui, ainda mais nesse dia de hoje, no qual nós estamos, né, celebrando essas 550 mil assinaturas. Isso mostra o quê? Que cada um de nós, na nossa sensibilidade, no nosso carinho pelo Brasil, pelo todo, porque o que eu vejo que acaba acontecendo algumas vezes é que a gente vê o problema, a gente reconhece a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba achando que a solução é mais difícil do que o problema. É mais fácil ficar no problema do que colocar esforço na solução. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que, quando a gente vê que tem uma situação que nós não queremos, a gente tem que colocar esforço lá onde nós vemos uma possibilidade de uma solução. Eu acho que é o que, do meu lado, estou fazendo aqui. Eu acho que muitos de nós, entrando na rede, a nossa intenção é exatamente essa, de colocar esforço, dedicação, de acreditar em uma solução para aquilo que é poder... Eu não acredito que é possível ter um país perfeito.
Isso eu acho que nenhuma sociedade vai se tornar perfeita. Porém, com certeza melhor do que ela é hoje, né? E uma das coisas que eu acho mais importantes é que qualquer pessoa que, para mim, esteja representando o todo, ela tem que ser alguém a quem eu tenha respeito. Tem que ser uma pessoa que verdadeiramente ela tem que personificar os valores que eu quero que guiem essa minha sociedade, né? E é por isso que eu tenho um grande respeito pela Marina. Eu acredito verdadeiramente que é importante, antes de tudo, quem toma responsabilidades pelo todo, ter amor pelo todo. É o que muitas vezes eu vejo falta. Tá? Então é isso. Eu gostaria só de terminar com uma frase que sempre me traz e me acompanha, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas e muitas vezes elas acabam não acontecendo porque a gente fica preso em 1000 outras coisas do dia a dia. E a importância da gente dar valor àquilo que verdadeiramente é importante, né? E a frase, vou só dizer ela em tibetano, é chego samne nishu sum majum samne nishu sum aka samne nishu sum tetarangang long rukchulong misetom pasebe namdarim. Em português seria algo como: pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, se passaram 20 anos. Ai, porque não fiz, se passaram 20 anos. Assim, se passaram 60 anos, esta é a biografia de uma vida vazia. Eu acho que, quando acreditamos em algo, temos que fazer hoje, não amanhã, para fazer com que nossa vida seja verdadeiramente significativa. Tá? Então, agradeço a todos por aquilo que tem feito, agradeço a Marina. Queria chamar a Flora, representando as crianças, como o cuidado que a gente tem que ter com o futuro nesse planeta. Bom dia a todos. E eu estou aqui para representar a minha geração, e acho que agora está mais claro que nunca, que nós temos um desejo de ter uma democracia de verdade, onde a gente possa se expressar e exigir nossos direitos sem violência, porque o que nós queremos é participar da política, é participar do país em que nós vivemos. Nós queremos voz, e acho que é por isso que a gente está se empenhando tanto em fazer a rede acontecer de verdade. Muito obrigada. Antes da gente fazer a sessão de assinaturas, né, que as pessoas estão sendo convidadas a assinar a ficha de apoio da rede, o Rafa vai chamar. Eu queria chamar aqui o Lindomar, que é uma liderança indígena terena. Acho importante a gente colocar que a gente vive uma crise, a democracia está vivendo uma crise, o Brasil está num momento complicado, e o mundo de representatividade, e os indígenas continuam sofrendo dessa mesma crise com mais intensidade. Recentemente isso tem se agravado pela violência, enfim. Então, acho que seria importante, Lindomar, se você pudesse dar um recado aqui. Bom dia a todos, a Marina e a todos que estão aqui. Queria dizer que, falar um pouquinho da luta do nosso povo indígena no Brasil e dizer da satisfação poder estar aqui a convite do André e dizer que os povos indígenas nunca sofreu tanto avanço em retirar o direito do nosso povo como está sendo nesse governo do PT, do governo Lula, no governo Dilma. A gente entende que quem delibera tudo é o governo federal, portanto, é a Dilma como presidente desse país. Se a frente ruralista está avançando, tentando acabar com os direitos do nosso povo, é porque também a Dilma tem encaminhado nesse sentido e tem deliberado para que isso aconteça. A gente sabe que o governo federal tem liberado bilhões e bilhões para o agronegócio, e não tem investido nada para que a demarcação das terras indígenas no Brasil seja feito. Então, a gente está aqui para constatar, né, que a luta do nosso povo
né, pela demarcação e pela luta da nossa terra, seja respeitado. Tudo que os povos indígenas pedem e têm pedido para esse governo é que o direito do nosso povo, garantido a preço, né, de sangue na Constituição Federal, seja respeitado. Né? Nós não podemos admitir que o governo federal ainda tenta implantar forçadamente obras como Belo Monte, né, fazendo com que mais de 110 comunidades indígenas sejam inundadas para atender a interesse aí de meia dúzia de multinacionais levando energia, né? Então eu queria aqui colocar que a luta dos povos indígenas a nível de Brasil, ela tem sido muito grande, porque a gente tem entendido que o legislativo brasileiro, o poder judiciário e o poder executivo estão todos unidos contra o direito do nosso povo. Então, a gente quer registrar aqui essa esperança do povo indígena, né, nessa rede de sustentabilidade, a esperança de um novo, né, a esperança do respeito, porque a luta dos povos indígenas ela é para que os direitos do nosso povo sejam respeitados, que a dignidade do nosso povo e tudo aquilo que nós lutamos por uma vida digna, por uma vida de respeito, seja para os povos indígenas e também para aqueles que acreditam que um mundo melhor é possível. E aqui, conversando com algumas pessoas, a gente acredita que os povos indígenas não estão sozinhos, né? Tem pessoas sensíveis que conseguem e apoiam a luta do nosso povo. Então, eu agradeço essa imensa oportunidade por estar aqui participando e acreditando que, deixando assim um recado final, um mundo melhor é possível para todos. Obrigado. Obrigada. Por favor, pastor Ariovaldo, uma palavra com a gente, por favor. Bom dia a todas e a todos. É um privilégio estar aqui, um privilégio estar com a Marina Silva. E eu estou aqui celebrando com ela e com todos os que têm dado a sua contribuição, como já foi dito, esse recorde na história brasileira. E estou aqui para saudar o novo. Jesus Cristo dizia que a gente deve viver em novidade de vida, que a marcha da humanidade não pode parar. E o Brasil está amadurecendo. O Brasil está amadurecendo e está pedindo uma nova forma de representatividade, de representação. O brasileiro quer se sentir no poder e não à deriva do poder. E para isso é preciso novo. É preciso uma nova perspectiva da política, uma nova forma de representação e de representatividade. E eu entendo que a Marina Silva e que a rede representam isso. Representam um novo, representam uma nova forma de pensar a política, a representatividade, a presença do povo, administrando o que é seu para o bem de todos. E por isso eu trago aqui a minha solidariedade e meu compromisso de ajudar, de convocar os meus companheiros, meus irmãos e irmãs a alistarem-se no novo. O Brasil merece. O Brasil merece uma nova perspectiva, o Brasil merece que seja repensada a representação no Brasil, o Brasil merece que seja repensada a sua história política e o seu caminho daqui para frente. E eu penso que a rede é isso, é esse repensar que já se mostra vitorioso, e eu espero que isso mobilize toda a nação brasileira a repensar-se, a repensar o Brasil e a lutar para que, de fato, construamos uma nação. Então, é um privilégio, parabéns a todos que se esforçaram e vamos continuar, porque, como dizia Jesus Cristo, a marcha da humanidade não pode parar. Obrigado. Bom, sem enrolar muito mais, na verdade, eu queria chamar a Marina aqui, que todo mundo sabe que é, acima de qualquer coisa, a inspiração para a gente continuar e tocar o processo, inspiração no sentido da gente saber que é possível, de fato, fazer as coisas diferente, como ela fez e continua fazendo. E por isso esse recadinho dela aqui vai ser muito bom para
celebrar e convocar. Bem, bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer imensamente, em primeiro lugar, a Deus e a todos os que estão aqui conosco para compartilhar, celebrar, não é? E nos comprometer cada vez mais com os próximos passos. Então, eu já agradeço de uma forma muito especial àqueles que, simbolicamente, se dispuseram a vir aqui para assinarem como a completude dos 500 mil, que nesse momento já são 550 mil. Então, nós temos 15 pessoas, envolvendo inclusive crianças e seus pais, e pessoas significativas da diversidade brasileira, social, cultural, artístico, enfim, dos mais variados campos da constituição da nossa sociedade. Então, agradeço imensamente ao professor José Afonso da Silva, não é? Ele não é meu parente, não é nepotismo, porque nós somos a maior família do Brasil, não é? Mas eu tenho uma gratidão imensa ao professor, porque quando eu me filiei ao PV, o professor se filiou também. E agora, nesse momento, ele está nos emprestando a sua credibilidade como um dos maiores constitucionalistas desse país, homenageado, não é, por todos os ministros do Supremo, na última sessão que acompanhei em relação ao mandato de segurança que foi impetrado em função do casuísmo do projeto para nos impedir de ter acesso ao tempo de televisão e ao rádio, mas todos rendiam homenagem ao professor. Quero cumprimentar também meu amigo Ariovaldo Ramos, que já trouxe aqui sua palavra, Dona Célia, Dona Ruth, Ana Mariane, né, que também está aqui, que é fotógrafo. Eu não vou ficar dizendo a idade de ninguém, né? O Lama Michel, esse jovem, esse a gente pode dizer a idade, né? 32 anos, né? Esses a gente pode, né? O Everaldo, que é taxista e que também veio aqui dos movimentos sociais, né? O Lindomar Ferreira, a Letícia, minha amiga lá do Paraná, que ajudou a coletar todas essas assinaturas, a Flora, né, de 14 anos, que fez essa linda fala nos dizendo que democracia, não é algo para agora e que nós queremos que seja para sempre, né? E também o irmãozinho dela, a Gabriela Guerreiro, o Leonardo Poço, né? E a minha querida amiga Gi, não é? Que sempre nos dispõe esse espaço. Os outros companheiros da rede, Sustentabilidade, está aqui a Neca, está aqui o Basileu, o Pedro Ivo, o Capô Bianco, não é? O Dutra já foi. Tem muita gente que não pôde estar aqui, porque, enfim, nós queremos fazer de uma forma em rede mesmo. Por isso, que se sintam todos mencionados, não é? E eu quero cumprimentar já o esforço de todos, não é? Aqui na parte de organização, na pessoa da Marcela, essa jovem corajosa que assumiu a responsabilidade de coordenar um processo para se chegar às 500 mil assinaturas válidas. Vocês não têm ideia, né, do que é essa mobilização, com cerca de 10 mil pessoas voluntárias cadastradas, todo um processo baseado na força da mobilização. Se nós não fôssemos uma rede, não tínhamos a menor condição de que, com a estrutura que nós temos, não é, a gente ter chegado a essas 550 mil assinaturas em 3 meses. E vamos chegar, sim, às 800 mil para termos a margem de segurança, porque há uma perda, né, de 25% a 30% em função das fichas mal preenchidas, não é? Ou porque a gente comete erros. Mas eu tenho certeza que até o final da primeira semana de julho, nós estaremos com as 800 mil assinaturas, porque há uma grande quantidade ainda de assinaturas
que ainda não foram registradas. E eu sempre dizia, não era, Marcela? Quando o pessoal dizia, temos que ter as 20 mil. Eu digo, nesse momento, nós já temos pelo menos 50 mil fichas. E eu ia sempre adiantando uma determinada quantidade. E quando disseram, vamos chegar às 500 mil, eu digo, vamos chegar a 550 mil. E exatamente 550 mil nós temos hoje. Não é? Por quê? Porque quem está andando esse país de ponta a ponta, né, Cássio, né, meu porta-voz mineiro, não é, que é esse, eu ia dizendo jovem, mas eu vou levar ele no PROCON, ele tem quase 50 anos, viu? Então, PROCON do bem, PROCON do bem. Então, quem está andando o Brasil de ponta a ponta, Capobianco, sabe que tem uma mobilização fora da curva, completamente fora da curva. Eu já tive no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Branco, Acre, Pará, Bahia, Goiás, 2 vezes, Rio de Janeiro, várias vezes, São Paulo, inúmeras vezes, enfim, quase todo o Brasil. E agora eu estou indo para o Ceará, não é? Pernambuco, agora estou indo completar o Brasil, não é? E a agenda não para. E não para por quê? Porque as pessoas, como foi dito aqui por todo mundo, não é? Querem 2 coisas. As pessoas estão querendo preservar as conquistas, mas estão percebendo que outras conquistas precisam ser alcançadas. E tem a clareza de que o que pode nos impedir de conseguir manter o que já conquistamos e alcançar o que precisa ser conquistado, corrigir o que precisa ser corrigido, é o atraso na política, meu querido amigo Walter Feldman. Que eu tenho a alegria de te ter aqui, fazendo esse trabalho em São Paulo, junto com a gente, né? O Walter chegou a dizer para mim o seguinte, Marina, eu me sinto quase que numa aventura juvenil com vocês na rede. Mas eu já tinha dito, né, para as pessoas com as quais eu tive uma trajetória política, ou eu vou para esse novo projeto, ou eu vou sair da política. E eu te agradeço imensamente por estar nessa aventura juvenil, amadurecida, que nós percebemos aqui hoje, nesse dia. Porque nós temos aqueles que vêm com a sua sabedoria para nos ensinar que o que é bom deve ser preservado. Aqueles que vêm com a sua responsabilidade de que a mudança que a gente quer que aconteça tem que começar agora, que são os adultos, né, e os jovens. E aqueles que vêm para nos dizer que querem um futuro melhor do que o que temos hoje, né, com os mesmos direitos que nós temos. A água potável, terra fértil, ar puro, enfim, todos os direitos dos bens que a natureza nos propicia e um mundo livre, para que cada um possa se expressar adequadamente. Então, meus amigos, esse é um momento de celebração, mas é também um momento de assumir compromisso. O compromisso de que essa é uma ferramenta política para atualizar, ajudar a atualizar a realidade da política no Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil, complexo de ser entendido, de ser percebido. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu insisto nas palavras do Bauman, que ele diz que um dos maiores desconfortos que as pessoas estão sentindo, o grande mal-estar que a população do planeta está vivendo, é ter que lidar com a sensação de impotência. E ninguém consegue viver com a impotência. As pessoas estão compreendendo que têm liberdade para dizer o que quiser, mas não têm potência para fazer mudar o que de fato interessa. A população não queria as mudanças no Código Florestal, mas elas foram feitas ao arrepio da vontade da maioria. A população está dizendo que não quer, não é, que a gente continue nesse caminho de retrocesso político. Mas as pessoas continuam tratando o processo político como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse possível
as transformações nos meios de comunicação, tudo que vem acontecendo nesse mundo, que mudou os negócios, a produção de conhecimento, a forma como as pessoas se relacionam, como fazem seus negócios, como produzem arte, como fazem a espiritualidade, tudo está sendo mudado com a revolução tecnológica e, sobretudo, com a internet. E alguém acha que a política ia ficar do mesmo jeito. Eu tenho insistido que está surgindo um novo ativismo no mundo. Esse ativismo não é dirigido pelo partido, não é dirigido pelo sindicato, não é dirigido por nenhuma organização e por nenhum líder carismático. Esse ativismo é um ativismo autoral. E o grande desafio desse ativismo autoral é não cair numa perspectiva fragmentada, individualista, hedonista, que não considera interesse público e projeto coletivo, sem o que a gente não consegue transformar absolutamente nada. Pelo contrário, não é? Mas, ainda bem que uma grande parte da população dessa borda, que, como disse o Cássio, está se movimentando, tem a clareza de que a gente precisa estar juntos para que o país possa ser um país próspero, possa ser um país diverso, possa ser um país justo socialmente, mas também ambientalmente sustentável. E é isso que faz com que haja essa grande mobilização. Na minha experiência, Brasil adentro e Brasil afora, a maior facilidade era quando as pessoas diziam, mas para que o partido? Para defender o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E, em seguida, as pessoas já diziam, e aonde é que eu assino? Eu quero assinar para estar junto com essa causa, porque eu acho que ela é importante. E, nesse momento, nós estamos aqui para dizer que é uma contribuição. A verdade, eu insisto, como alguém já disse, não está com nenhum de nós. Ela está entre nós. E, nesse espaço entre, também tem a contribuição histórica que vem sendo dada pela experiência política e partidária do nosso país. Não temos uma perspectiva niilista, desconstrutiva dos ganhos que foram efetivamente conquistados. Mas não temos uma visão conservadora, petrificada, de que o que foi feito é o fim da história. Pelo contrário, estamos abrindo as janelas, não é, nesse mundo inteiro para novas possibilidades e para uma história que pode ser igualmente promissora, que pode ser um espaço de realização de novos sonhos, de novos projetos identificatórios, de acordo com as necessidades desse século. É por isso que a Rede Sustentabilidade, não é, ela se coloca nessa perspectiva de ser, não é, um movimento horizontal. O partido é uma ferramenta do movimento, a serviço do movimento, e não o movimento a serviço do partido. Uma série de inovações já estão sendo feitas e antecipadas, e a mais importante delas é que a gente também tenha um novo processo, um processo que seja mesmo do diálogo, do debate, e não do embate. O processo que seja de lidar com a diferença, o exercício da alteridade. Eu posso ter pessoas que pensam diferente daquilo que eu penso, mas não me impede de estar com essas pessoas, de conviver com elas, de trabalhar com elas por aquilo que são os nossos objetivos maiores. Acho que esse é o legado mais importante da rede. E de que, de fato, ela seja um processo multicêntrico, que ela seja um processo autoral e que a gente não tenha, não é, as cristalizações que muitas vezes acontecem quando a gente vira uma instituição. O que faz uma instituição ficar petrificada é não ser capaz de ter uma certa plasticidade para acompanhar o movimento da transformação. É não atravessar outras experiências e não se deixar ser atravessado por elas. Por isso que rede, não é? Tem os nós, tem os fios, mas também tem os espaços. É nesses espaços entre que nós podemos ser preenchidos pelas experiências de outros grupos, de outros olhares. Acho que essa é a nossa maior riqueza. E, para terminar, e dizer que a gente tem que sair daqui animado, mobilizado, todo mundo comprometido, não é, em criar essa margem de segurança, para que a gente possa, em agosto, registrar o partido, depois fazer o nosso primeiro congresso
em debates onde os coletivos comecem a se organizar, coletivo de arte, de cinema, de espiritualidade, de comportamento, coletivo que vai discutir política, economia, educação, saúde, todos os setores da vida humana, não é? O céu é o limite para que a gente possa criar os coletivos para fazer o debate e chegarmos no nosso congresso com um acúmulo razoável de qual é o Brasil que queremos, qual é o mundo que a gente quer. E eu queria terminar, não é, dizendo para vocês que, compartilhando. Logo que começou a rede, eu fiz um artefato que eu usava no pescoço, que muita gente perguntava por que estava com aquela flecha no pescoço. E eu dizia, para lembrar que eu tenho que acertar o alvo, não é? Trabalhar de manhã, de noite, com todo mundo da rede, como mais um, para que a gente chegasse nesse momento aqui das 500 mil assinaturas. Agora eu fiz um outro artefato, que é esse que está no meu pescoço, que é uma homenagem ao uruçu. Uruçu é uma abelha sem ferrão, que produz um mel maravilhoso. Ela não tem um aspecto muito bonito, não é? Porque é forte, tem uma presença forte, né, Capô? Mas, naquela forma desengonçada, produz o melhor mel que uma abelha sem ferrão pode produzir. E esse colar em homenagem ao uruçu, para dizer que nós temos que ter muitas pernas, temos que voar alto, mas não perder a doçura de que nós somos um país economicamente, não é, com muitas potencialidades, somos um país diverso culturalmente, socialmente, em todos os aspectos, e que não podemos perder a característica dessa diversidade. E eu queria fazer uma homenagem a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que se mobilizaram, que coletaram assinaturas, que fizeram de tudo para que a gente chegasse a esse momento e que vão fazer muito mais para que a gente chegue às 800 mil assinaturas. Eu quero homenagear a todos nós, não é? Na pessoa da Marcela. E eu fiz um presente para a Marcela, fiquei até tarde da noite fazendo o presente para homenagear a Marcela. Cadê o presente aqui? Não é? Porque eu acho que ela é a pessoa que nós demos uma responsabilidade muito grande para essa menina, não é? E ela cumpriu, porque ela é uma heroína, uma pessoa que é super Marcela, além da sua competência, do seu compromisso que me toca e me emociona, eu fico me vendo, Marcela, há algumas décadas atrás, não é? E é por isso que eu acho que você é a homenageada, que só foi possível fazer isso porque todos nós estávamos juntos trabalhando com você. E todos nós vamos conseguir as 800 mil assinaturas. É um pequeno artefato, um marcador de livro, e você vai entender, depois eu vou explicar como é que ele funciona. Acertamos o alvo, é uma flecha, esse marcador de livro. Aqui é a ponta da flecha dos apurinãs. Aqui é a ponta da flecha dos índios craôs, que fica parecendo que é a cauda da flecha, mas é uma flecha de duas pontas, como uma espada de dois gumes. Não é? E por que que é interessante? Primeiro que a gente acerte o alvo, sempre. Mas sempre que apontarmos a flecha para alguém, é imaginar que tem uma outra ponta apontando para nós também. E que a luta que a gente faz para fora é a luta que a gente faz para dentro, como pessoa, mas também dentro da rede, para que o ambiente de transformação que a gente quer lá fora, a gente tenha aqui dentro também. Obrigada, gente. Valeu! As naves pegavam seus olhos, maior me causa o efeito. Concha no ouvido, barulho de mar, de pouco de onda, de bombo de espuma e sal. Nenhuma taça me mata a sede, mas o sarrabulho me embriaga, mergulho na onda.